Hey, you know what? I'm gonna teach you how to play guitar when your hands are bigger. And you're not pooping your pants all the time. It's alright. Everybody does it. Acredito que não tem uma música melhor para expressar The Last of Us do que Lágrimas Negras, da Gal Costa. Abre aspas. Belezas são coisas acesas por dentro. Tristezas são belezas apagadas pelo sofrimento. E nesse vídeo vamos separar algumas emoções que The Last of Us faz o jogador sentir, tanto com o seu mundo criado, quanto a sua narrativa com os personagens. O primeiro jogo nos apresenta Joel Miller, um homem comum que vive nos Estados Unidos, mas que por conta de um surto de Cordyceps que assolou a humanidade, acaba perdendo a sua filhinha Sarah, que mesmo em um início curto, já conquista nosso sentimento com sua personalidade. E com sua morte prematura, o Joel de antes se vai. Ele continua em pé, ele continua respirando, continua matando para sobreviver. Mas o Joel que existia antes daquela noite se afunda em um vazio, esquecendo-se de sua humanidade. E é aqui que o primeiro jogo faz algo genial, que é te colocar dentro de uma jornada que parece ser sobre a Ellie, mas na verdade é sobre o ressurgimento de alguém que tinha desistido de existir de verdade. E o que falar de Ellie Williams, uma garotinha nascida em Boston, no coração de uma zona de quarentena, com poucos amigos e com uma personalidade forte que se impõe acima das pessoas ao seu redor. Mas ainda assim, uma garotinha, que nunca foi além das paredes da zona, que seu maior medo é ficar sozinha, que faz o impossível pelas pessoas que ama, impulsiva e vários outros adjetivos que eu poderia citar nesse vídeo. Mas ao vermos a jornada desses dois pelo mundo devastado, o enredo começa a te cobrar. Porque enquanto você está sentindo esse amor crescer entre os dois, essa coisa de pai e filha que o jogo constrói com um cuidado absurdo, o jogo está te preparando para uma pergunta mais incômoda. Até onde você vai por amor? E a resposta de Joel é aquela. Ele entra naquele hospital, mata todo mundo e mente pra Ellie. E a coisa mais perturbadora não é que Joel fez isso, é que você entende, você sentiu o mesmo que ele. Você também não queria perder ela. O jogo transforma você em cúmplice antes de te julgar. Isso é amor, mas é um amor cego. Um amor que se recusa a enxergar o outro como sujeito, que transforma a pessoa amada em um objeto de proteção, uma extensão de si mesmo. Joel não perguntou o que a Ellie queria, ele decidiu por ela. E essa é a decisão original que o segundo jogo cobra com juros. Ainda no primeiro jogo, Joel diz uma frase que pra mim é sempre marcante. Ao tentar justificar o que fez, Joel diz pra Ellie: aconteça o que acontecer, você sempre está lutando por alguma coisa. E no contexto do mundo de The Last of Us, isso é cinema. Como você vai encontrar disposição para viver, para lutar em um mundo desolado daquele? Para Ellie, essa frase vale ainda mais, pois a Ellie já estava certa de que tudo que ela passou não seria em vão, não podia ser em vão. E o fato da humanidade dela não servir de nada assolou sua mente durante a passagem de tempo entre o primeiro e o segundo jogo. The Last of Us 2 é provavelmente o jogo mais odiado por fazer exatamente o que deveria ser feito. Logo no início, o protagonista Joel morre de uma forma brutal, e o jogo te obriga a jogar com a mulher que matou o Joel. E a maioria das pessoas não perdoou isso, mas preste atenção no que o jogo está dizendo com essa escolha. Abby não é vilã, Abby é Joel do outro lado da mesa. O pai dela foi o médico que Joel matou naquele hospital. Ela cresceu com aquela perda, ela passou anos treinando, buscando, obcecada, pelo mesmo amor desesperado que move a Ellie no jogo. Eu diria que esse jogo é quase um espelho. Coloca os dois lados em paralelo e te pergunta: você consegue sentir empatia por alguém quando você sabe que ela fez algo horrível? Você consegue entender a dor dela, mesmo que ela tenha causado a sua? E a maioria das pessoas diz não, e o jogo sabe disso. Ele simplesmente usa a sua recusa como argumento. Porque a Ellie também diz não. A Ellie perde tudo tentando matar a Abby, perde a fazenda, perde a Dina, perde os dedos, perde a capacidade de tocar violão, aquela última conexão com o Joel. Perde anos da própria vida perseguindo uma vingança que no fundo, ela mesma sabe que não vai trazer nada de volta. O amor mal processado, o luto que virou identidade. A Ellie não sabe mais quem ela é sem a dor de perder o Joel. O jogo em si traz essa confusão mental no game design.
Enquanto o primeiro game é mais ensolarado, mais quente, passando por lugares com paisagens bonitas, o segundo jogo leva a gente para Seattle, um lugar chuvoso, cercado de prédios com aquela vista cinza, demonstrando muito bem o que passa na cabeça da Ellie. E ela carrega uma culpa que ela não sabe onde colocar. Ela sobreviveu quando não deveria, e essa imunidade que poderia ter servido para algo, que ela tinha aceitado morrer para que servisse, foi tirada dela pela escolha de Joel. Ela não tem mais propósito, ela não tem mais aquele motivo para lutar que o Joel disse para ela no final do primeiro jogo. A vingança da Ellie parece propósito, parece força, parece urgência, mas é só desespero de uma adolescente cega. O jogo mostra isso no corpo dela. Ela vai ficando mais machucada, mais exausta, mais sozinha a cada dia. A narrativa literalmente acaba com ela. E quando ela finalmente tem a Abby na praia, quando ela poderia acabar com tudo, ela para. E sendo bem sincero, eu não sei porque ela fez isso. Acho que nem o Neil Druckmann sabe. Foi uma decisão de segundos, daquelas que você toma quando sua mente está tão bagunçada que não consegue raciocinar direito. O que esses dois jogos fazem juntos é construir o argumento mais honesto sobre amor que eu já vi no videogame. O amor pode ser o motivo de você fazer coisas horríveis. Joel massacrou médicos por amor. Ellie destruiu a própria vida por amor. A Abby arriscou tudo pelos amigos por amor também. O amor é que não salva, o amor é que mata. E é isso que faz The Last of Us ser, pra mim, uma das melhores obras-primas do entretenimento, não só de videogames. Porque o mundo pós-apocalíptico do jogo é só o cenário para uma narrativa pessoal que está sendo contada ali. As emoções, o comportamento humano, tudo isso sendo moldado por um mundo podre, que não dá espaço para o amor, para se relacionar. E mesmo assim você acompanha a jornada das pessoas com sentimentos comuns do nosso cotidiano. O Joel amou a Ellie como se fosse um pedaço dele que ele não podia perder, não como uma pessoa com escolhas próprias. Ellie amou Joel de um jeito que não aguentou a verdade sobre ele. E a tragédia mais linda do parte 2 é que Ellie, no final, ainda ama o Joel, mesmo sabendo de tudo, mesmo tendo perdido tudo tentando vingar ele. Ela vai embora da fazenda vazia, com os dedos perdidos, sem conseguir tocar violão, carregando a memória de um homem imperfeito, que ela não consegue nem odiar direito. E talvez seja isso, talvez The Last of Us não tenha resposta. Talvez a mensagem seja que a gente vai errar por amor, que a gente vai se machucar e ser machucado. Isso é um ciclo real, mas que em algum momento, se a gente tiver sorte, a gente para e percebe, antes do fim. A cena do museu existe para te lembrar que antes de tudo isso, antes da mentira, antes da vingança, antes da dor, existe algo real. Duas pessoas que se encontram no lugar mais quebrado do mundo e decidiram, mesmo sem falar em voz alta, que o outro valia a pena. Isso é o que The Last of Us guarda embaixo de toda a violência e todo aquele luto. Uma história de conexão e de quanto custa quando a gente não sabe segurar isso sem apertar forte demais. Se esse vídeo te fez pensar em alguém, em alguma coisa que você está segurando mais do que deveria, talvez valha a pena revisitar isso. O jogo não tem resposta fácil e provavelmente você também não vai ter, mas pelo menos você não está sozinho nessa.